Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 26 de agosto de 2024 até o dia 1º de setembro. E essa semana a gente fecha o 8º mês do ano e começa a entrar no último trimestre de 2024. Eu acho que a essa altura do ano a gente já tem uma noção bastante clara de tudo o que aconteceu, de todas as evoluções ou involuções, dependendo, claro, da situação que cada um está vivendo, das nossas missões pessoais que a gente precisa realizar, aquilo que já se realizou, aquilo que ainda precisa de ajuste para poder se realizar ainda em 2024. Então é um momento bem interessante para a gente fazer uma recapitulação, para fazer uma reflexão, para que a gente perceba para onde o nosso barco a velas está indo. Até porque é uma semana de lua minguante no signo de Gêmeos. A lua minguante acontece logo na segunda-feira, dia 26. Então é uma semana, sim, de reflexão, de ajuste, de focar no que a gente deseja deixar para trás, deixar para lá, deixar nesse mês que está finalizando. Então, fechamento mesmo, é uma semana que pede muito isso. Nós estamos vivendo meses aí bastante intensos, eu acho que todo mundo está sentindo essa energia, e agora em setembro a gente vai entrar na temporada de eclipses. Tem um dia 18 de setembro e o segundo dia 2 de outubro. Então agora é o momento ideal para a gente rever, para a gente refletir, para a gente fechar um ciclo, um movimento, antes de começar esses próximos, que os eclipses, invariavelmente, a gente querendo ou não, eles vão trazer. Aqui não se trata muito de escolha, mas sim de escolher como a gente vai lidar com tudo que acontecer, porque muitas pessoas vão sentir essa temporada de eclipses, interna ou externamente, mas eu percebo muito eclipses como catalisadores de eventos, ou seja, eles aceleram processos que precisam acontecer, e eu percebo que as coisas acontecem mesmo na prática, tá? E geralmente coisas que precisam ser resolvidas ou situações que surgem para ativar na gente as emoções que a gente precisa lidar e resolver também. Então tem um jogo aí entre o fora e o dentro, entre o externo e o interno, mas período de eclipses geralmente são bastante intensos e muito visíveis. Por isso que eu já tô me adiantando um pouco aqui, porque não é um relógio exato. Às vezes a gente começa a sentir um pouco antes, 2 semanas antes ou 2 semanas depois, ainda está dentro desse range, né, dessa amplitude do eclipse. Então, só para avisar, né, que essa questão ela pode começar a ficar mais forte. Se você é mais avançado em astrologia, seria interessante olhar para a área do seu mapa onde você tem Virgem e Peixes, até porque essa lua minguante em Gêmeos ativa essa cruz mutável de signos mutáveis, Virgem, Peixes, agora Gêmeos, que é a lua cheia, e Sagitário, que não está sendo ativado diretamente, mas sim indiretamente. E focar nessa semana naquilo que você precisa finalizar, fechar, diminuir. Aqui é uma energia muito assim de escoamento, sabe? Sentindo assim como se fosse uma água que está sendo diminuída, escoada, vazada. Então foca naquilo que você quer soltar, desapegar,
diminuir. Aqui o menos é mais. Realmente é uma semana para a gente perceber os nossos excessos e diminuí-los e abaixar realmente aí essa quantidade de coisas que a gente possui. Aqui eu posso pensar em objetos, sim, seria interessante fazer uma boa limpeza na casa, no celular, em todos os sentidos. Como Gêmeos tem a ver com redes sociais, também tem a ver com fazer aquela limpa nos perfis que a gente segue, nas conversas de WhatsApp que ficaram lá ocupando espaço. Então, fechar um pouco esses assuntos mal resolvidos, ter conversas que precisam também de resolução, tudo isso vai ter um pouco dessa energia, vai estar dentro do guarda-chuva da lua minguante em Gêmeos nessa semana. Outro tipo de limpeza que a gente precisa fazer, então a física, a digital e a mental. A nossa mente vai precisar passar por um momento aí essa semana de diminuição de ritmo. A gente precisa colocar menos estímulos para que a gente possa ter clareza para aquilo que a gente precisa. Se a gente continuar sempre no mesmo ritmo e, o que é pior, cada vez acrescentando mais informações, mais obrigações na nossa vida, chega uma hora que a barreira rompe. Então, assim como uma represa mesmo, se você vai enchendo de água, uma hora ela não suporta. A nossa mente é a mesma coisa. A gente já foi, né, comprovado que, e é só observar, na verdade, que a mente de uma pessoa do século XXI, que é onde a gente está agora, ela processa muito mais informações do que uma pessoa de um século atrás. Até 50 anos atrás, se a gente pensar nos nossos avós, era muito menos informação. A informação chegava através de um jornal por escrito, através de um vizinho, no máximo ali uma TV que tinha 1 ou 2 canais. Então imagina a amplitude que a gente tem hoje de informação, de estímulos que chegam de todos os lados, e o quanto a nossa mente está sobrecarregada. A gente precisa perceber e periodicamente fazer um detox mental, fazer ali uma diminuição de estímulos. Eu sugiro muito, e aqui é uma dica que para mim funciona, mas desativar notificações de celular, deixar apenas se for necessário. Eu não tenho nada, nem WhatsApp, nada toca, nada me manda notificação, meu celular não toca, não vibra, mas eu escolhi viver nesse estado e para mim funciona. Eu sei que tem pessoas que precisam estar atentas e conversar com outras pessoas ali um pouco mais em tempo real, mas mesmo assim tem muitas notificações inúteis que a gente recebe no nosso celular. Perceber onde a gente está colocando o nosso tempo e atenção e o quanto isso é uma escolha nossa ou é uma pressão, uma demanda externa que a gente acha que tem que resolver na hora que ela chega. Então, perceber isso, perceber o que deixa você agitado, o que a sua mente sente mais como sobrecarga, quais são os gatilhos. Observa e reavalia, revê, refaz, rearranja para que você possa ter qualidade de vida, para que a sua mente possa se tornar cada vez mais tranquila. E uma mente tranquila, ela tem habilidade para lidar com desafios e ela tem também esse estado que se abre, esse campo que se abre para ela encontrar uma certa paz. Claro que é possível se encontrar a paz no caos. Existem pouquíssimas pessoas no mundo que conseguem isso. Mas a questão é, eu não quero encontrar paz em meio ao caos. Eu quero viver uma vida sem caos. É muito melhor, né? Então, dentro do que a gente consegue controlar, definir, que a gente possa fazer a nossa parte. Tem coisas que não dependem da gente, tem coisas que a gente não escolhe.
mas dentro daquilo que nos cabe escolher, que nós façamos escolhas sábias do que entra e do que sai da nossa vida, em todos os sentidos, físico, mental, emocional, em todas as áreas, para que a gente tenha cada vez mais consciência do que impede de fato a nossa evolução, nosso crescimento. Porque se eu estou desfocando a minha energia, a minha atenção com tantas demandas inúteis, como é que vai sobrar energia para o que é realmente importante? Não sobra, não tem. Então, aquele projeto ou aquela questão que você precisa resolver está sendo deixada de lado porque tem tantas outras micro demandas que eu não consigo gerenciar minha energia de forma que sobre o suficiente para eu focar no que é realmente importante. Então, é uma reflexão muito válida para essa lua minguante em Gêmeos, e eu espero de verdade que você consiga perceber que a sua mente, ela pode estar sobrecarregada e que ela está pedindo ajuda. Ela está pedindo para você desacelerar essa semana, para você diminuir estímulos. Então aqui a chave é a nossa mente. A chave é o nosso processamento de ideias, de informações, de estímulos externos que passam pelo crivo da mente, que passam por esse aparelho mental que todos nós temos. Então, nessa semana, tenta perceber o que precisa ser cortado, e isso com certeza vai ajudar você a se sentir em paz, a sentir que a sua mente está mais serena, e nesse estado ela consegue tomar decisões mais fáceis, mais tranquilas, e encontrar um estado de mente, um estado mental aí que favoreça os próximos passos. Agora, olhando para o regente dessa lua em Gêmeos, é Mercúrio, que está justamente saindo do seu movimento retrógrado essa semana, mais especificamente na quarta-feira. Então, quarta-feira, na verdade até quarta-feira, podem ser dias mais desafiadores em todos os ambientes mercurianos. Então, essa questão de comunicação, de compromissos, de tecnologia, de comércio, então trocas, entrega de produtos que você comprou. Então, não é que a gente deva parar. Então, eu não vou comprar nada pela internet nesse período. Mas conte com mais entraves, com mais dificuldades, com mais questões acontecendo nesse sentido. Então é interessante saber para você treinar sua paciência, porque a propensão a erros e atrasos nesse sentido são muito fortes. Principalmente quarta-feira, tá? O dia exato em que Mercúrio entra no seu movimento direto e sai do seu movimento direto, então quarta-feira, são dias bem desafiadores, porque ele está fazendo essa troca. Ele está se movimentando, aí ele para e começa a fazer o movimento contrário. Claro que isso é simbólico, tá? Não real. E depois, quando ele sai desse movimento, que é o que vai acontecer na quarta-feira, também existe essa troca de energia e a gente sente mais aqui na Terra. Então, quarta-feira, tudo que você puder cancelar, postergar, no sentido de comunicação, de troca, de compromissos, essas coisas que podem ser evitadas, que não são necessárias, importantes, eu sugiro. Não é uma regra, tá? Então, assim, eu tenho um compromisso. Ai, meu Deus, não, vá no seu compromisso. Mas preste mais atenção para não esquecer nada importante, saia com antecedência, coisas assim, tá? Não é nada demais. Já, se você quer comprar alguma coisa pela internet, evita esse dia. Você pode comprar no dia seguinte ou até alguns dias depois, seria o ideal, porque tem a sombra de retrogradação, também é levado em conta isso. Mas, claro, sempre dentro do que você consegue. Se você não consegue, entrega, solta,
presta atenção, faz o seu melhor, lê bem as instruções ali, porque o que pode acontecer? Vamos dar um exemplo. Mas eu tenho que comprar. Eu vou lá e compro. Pode acontecer de atrasar essa entrega, dela ser cancelado, dar errado de alguma forma, você ter que comprar de novo, do produto chegar e você não gostar ou não ser do tamanho certo e você ter que trocar e você ter que devolver. Então são coisas muito pequenas se a gente parar para pensar e não vale a pena se preocupar. Então eu não gosto também desse terrorismo que fazem com Mercúrio retrógrado, porque ele só aumenta. Ele coloca uma lupa ali numa possibilidade das questões mercurianas acontecerem, né? E tudo isso que eu falei para vocês. Isso acontece fora de Mercúrio retrógrado também. Então nós sempre vamos estar sujeitos. E o que a gente precisa trabalhar internamente é aprender a lidar da melhor forma. Esse é o melhor remédio. Não ficar com medo, não ficar evitando. Eu confesso que eu falo aqui para vocês o que o céu tá me dizendo, mas eu mesma não fico encanada. Eu tomo algumas precauções, mas no dia a dia eu não fico pensando ou lembrando, meu Deus, Mercúrio está retrógrado. É até engraçado porque às vezes acontecem coisas, por exemplo, a internet fica ruim ou cancela alguma coisa, algum compromisso, e aí eu me lembro, falo, nossa, é verdade, né? Muito Mercúrio retrógrado isso. Mas eu não tento não me deixar levar por essa energia, porque não vai ajudar em nada, tá? Ele está retrógrado em Leão, e aí no dia 28 ele passa o movimento direto ainda nesse signo. Leão é um signo muito voltado para si, para suas questões, para sua energia, para sua autoestima, e aqui o su é o próprio, né? Para a própria autoestima da pessoa em geral. E esse Mercúrio retrógrado ali, vamos pensar que Mercúrio é a mente, então uma mente que está muito autocentrada, uma mente que está pensando muito sobre si. E esse pensar sobre si, ele pode ser muito depreciativo, se a pessoa já tem essa tendência, então pensamentos que diminuem, baixa autoestima, e esse Mercúrio retrógrado pedindo para você mudar esse discurso interno. E aqui o convite para todo mundo, na verdade. Qual é o seu diálogo interno? Como que você conversa com você mesmo aí dentro? Porque a gente sabe que tem duas vozes dentro da gente. Tem a voz do ego, tem aquela voz que parece outra pessoa falando, e tem uma voz mais profunda, interna, que fala menos, que somos nós de verdade, que é a nossa intuição, a nossa essência. Eu não sei se você percebe isso com clareza, mas eu convido você a começar a perceber. E essa voz aqui de Mercúrio retrógrado, ela tem que ser, ela mostra, na verdade, que tem que haver essa transferência da voz do ego para a voz da essência. E a gente conseguir se conectar mais com essa voz amorosa que fala dentro da nossa mente, e não aquela que menospreza, que diminui. Então tem essa voz que faz isso com a gente mesmo, né? Uma voz muito exigente com a gente, mas tem também aquela voz que é assim com os outros, que acha isso dos outros, que tá sempre julgando, que tá sempre se comparando para tentar se sentir melhor, porque no fundo é insegurança. A gente sabe disso. Então acaba se tornando uma pessoa um pouco mais arrogante, um pouco mais autocentrada, porque no fundo ela precisa disso para ela se sentir melhor, porque lá no fundo ela não se sente. Então todas essas dinâmicas podem ficar mais fortes durante essa semana, tá? Observa, percebe e principalmente avalia dentro de você, porque tem sim duas vozes e a gente precisa começar a perceber, diferenciar e se identificar mais com aquela que nós somos de verdade. E essa voz, na verdade, ela quase não fala, ela simplesmente é. Então essa voz de quem nós somos, ela vem muito pouco, porque ela não precisa falar.
Ela não precisa se expressar o tempo todo, ela não precisa provar o ponto dela, a opinião dela, ela não precisa impor, ela respeita, ela observa. É aquela coisa que às vezes não tem nem palavras, a gente simplesmente sabe, assim, a gente simplesmente a gente simplesmente tem certeza do que a gente quer, do que tem que fazer, de como as coisas são, né? Até para ler ali o que está acontecendo, e que a gente consiga cada vez mais se conectar com essa voz, porque é ela que nos guia pelo bom caminho. Enquanto essa voz do ego, pequeno, machucado, todo cheio de si, um mini tirano dentro da gente, ela é que acaba causando a maioria dos problemas, a maioria dos bloqueios que nós temos, porque para ele nunca vai estar bom o suficiente, nunca vai ser, nunca vai chegar, na verdade, um lugar onde tudo está bem. É sempre mais, é sempre o outro, é sempre o diferente daquilo que a gente vive. Então, cuidado com essa armadilha e que você possa estar mais atento ou atenta e perceber essa voz durante essa semana para você poder cancelá-la. E como que a gente faz isso? Ignorando, simplesmente. Não dê trela, não fique alimentando e muito menos acreditando em tudo que sua mente te diz. Principalmente se for algo depreciador sobre si mesmo ou sobre os outros, tá bom? Então é uma dica valiosa essa daqui. Fora isso, de aspectos fora os rápidos, né, da Lua, a gente tem Vênus sendo bastante ativada essa semana e ela vai fazer um trígono com Urano, ela vai fazer uma oposição com Netuno e logo em seguida ela entra em Libra e faz um trígono com Plutão. O que isso significa? Que as nossas relações podem estar mais agitadas essa semana. Pode ser que o outro ele venha como um espelho, como um mensageiro, como um mestre, até porque eu não falei muito, eu não foquei muito nesse lado geminiano, mas ele é sim um signo relacional. Ele fala sim das nossas relações e ele é um signo sociável, é um signo do elemento ar. Então aqui já mostra também o quanto as nossas relações ou os nossos valores também podem ser questionados ou podem mudar ou podem ser colocados em prova durante essa semana, porque são os temas mais fortes de Vênus. Relacionamentos e valores, tá? Inclusive a questão financeira para algumas pessoas, depende muito do mapa pessoal. Nem todo mundo vai sentir da mesma forma e isso é importante sempre frisar. O que eu trago é um clima geral e cada um vai observar como isso se aplica em si mesmo. Vamos agora para cada dia, porque assim eu consigo me aprofundar melhor nas energias dos aspectos aí durante a semana. Segunda-feira, a Lua ela entra em Gêmeos logo depois da meia-noite. Então virou a meia-noite ali do domingo para segunda, a Lua já estará em Gêmeos quando a gente acordar e depois terça o dia todo. Então segunda e terça o dia todo, Lua em Gêmeos. Só que minguante. Ela mingua, ela faz essa quadratura, né, com o Sol em Virgem logo de manhã. Então pode ser aquela segunda que já começa lenta, que já começa preguiçosa, que a gente não tem tanta energia e que a nossa mente pode ficar mais ativa. Parece que a gente pensa muito mais do que faz. A gente quer fazer mentalmente, eu tenho noção, clareza do que eu tenho que fazer, mas o corpo em si não acompanha, porque a lua minguante ela traz um cansaço físico. Algumas pessoas, claro, vão sentir mais, outras menos, tem outras que nem sentem, acordam super animadas e tá tudo bem. É só uma temática geral que a gente precisa observar como que se aplica a nós. Eu só estou passando o recado que a Lua começa a semana minguando no signo de Gêmeos.
Então, a gente pode sim estar com uma baixa de energia, ou o contrário, até a mente cansada, a mente esgotada. Por quê? Ela está sinalizando os excessos que eu comentei lá no início, excesso de pensamento, de informação, e a gente ali tendo que lidar com tudo isso, digerir, fazer esse trabalho, né, de triar o que serve, o que não serve, o que é bom, o que não é, e isso gera muito cansaço, porque gasta muita energia. Então é importante preservar a nossa mente nesses dias, se você puder, e claro, o corpo também. Então não é aquela semana que a gente está no nosso auge de animação para fazer exercícios físicos. Outro ponto dessa lua em Gêmeos na segunda e na terça é a dispersão. A gente pode ficar mais disperso mesmo, focando em várias coisas, pensando em muitas coisas diferentes, começa a fazer uma coisa, não consegue terminar. Tudo isso são tendências para esses 2 dias. Na terça-feira, durante a madrugada, na verdade, ali de segunda para terça, Vênus vai fazer um trígono com Urano. E esse trígono, ele é um aspecto maior. Vênus está se despedindo de Virgem e Urano está no final de Touro também, são 2 signos de terra. E o que isso pode trazer como convite para esse momento? Num sentido maior aqui, não diário, não cotidiano necessariamente, porque é um aspecto que dura vários dias, tem influência num sentido mais amplo, a gente está sendo convidado a mudar alguns hábitos nas nossas relações, ou até mesmo mudar hábitos juntos, tá? Então vamos pensar que você precisa melhorar a sua saúde, cuidar melhor dela, e aqui tem muito a ver, porque são signos de terra, né? Virgem fala muito sobre rotina, e você percebe que sozinha é mais complicado. Por quê? Porque o seu parceiro ou sua parceira, eles acabam sempre te convidando para comer uma pizza, ou são mais preguiçosos e não gostam de se exercitar, e vice-versa, tá? Aqui são 2 lados, né, da mesma moeda. Você pode estar em uma das polaridades. E esse aspecto, ele convida vocês a tomarem uma decisão conjunta e mudarem juntos. E fazerem esse movimento de eu te ajudo e você me ajuda. E isso vai tornar mais fácil essa mudança, esse hábito que precisa ser criado. E aqui eu estou dando um exemplo de saúde, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, ter esse comprometimento em casal aqui principalmente, porque Vênus fala de relacionamentos, mas pode ser uma decisão também sozinha sua, em que você vai buscar um parceiro para isso. Então você não precisa estar numa relação para ter apoio. Você pode pedir para um amigo, você pode combinar com seu irmão, sua irmã, ver alguém, aqui é no sentido de parceria, ver alguém que pode ajudar você em algum tipo de mudança concreta que você precisa fazer. É exatamente isso que o céu está dizendo e favorecendo a gente a fazer. Então, se você puder refletir sobre isso, pensar num hábito, alguma questão que você precisa mudar ou resolver, e pensar em alguém que pode te ajudar, te apoiar nessa mudança, seja fazendo com você ou apenas dando o apoio que você precisa, para você não fazer as coisas sozinha, para você não se sentir sozinho nesse sentido de mudar, de precisar mudar ou ter que mudar. Você não está, e esse aspecto favorece muito você encontrar pessoas que te apoiem nas suas mudanças. Quarta-feira, a lua amanhece em Câncer. Ela entra às 10:06 da manhã, então quando a gente acordar, ela já vai estar nesse signo muito mais sensível, muito mais emotivo do que Gêmeos, que é um signo de ar, é um signo mental. Então a gente sai um pouco, por um lado é bom, porque parece que a mente ela dá uma baixada, assim, sabe? Ela para de ficar tão movimentada, tão agitada, tão falante, e a gente consegue respirar fundo.
Só que a lua minguante, ela sempre pede um desapego, ela sempre pede um fechamento, uma finalização e uma diminuição de ritmo. E quando vai para Câncer, ela favorece muito ou pode ativar os processos emocionais. Então a gente não tá com a mente mais tão agitada, mas parece que começa a sentir umas coisas meio diferentes, começa a lembrar de eventos passados, começa a pensar em pessoas que não estão mais na sua vida ou em resolver coisas com essas pessoas. Então isso pode substituir a questão da mente, tá? Todos os dias dessa semana estão bem aspectados, assim, cheio de aspectos, tá? Então pode ser uma semana assim, que por mais que a gente queira descansar, parece que o mundo ele não está favorecendo isso. Não são as demandas que vão diminuir, mas nós que temos que escolher as nossas batalhas, entre aspas, aqui, tá? Eu não gosto muito desses termos de guerra, porque eu acho que não são saudáveis para nossa mente. Pensar que a vida é uma luta, uma guerra, uma batalha, mas aqui é só usando um termo comum, né? Escolher as suas batalhas, tipo, onde eu vou focar, o que eu vou priorizar. É mais nesse sentido. E aí, quarta-feira, então, e quinta, a gente fica mais sensível, mais emocional, mais carente, porque as nossas emoções, elas tomam a frente, e a gente pode também ser revisitado aí pelo passado, até porque Mercúrio está retrógrado ainda na quarta-feira, ele volta ao movimento direto, ele para, na verdade, às 6h13, e daí ele fica ali um tempinho pensando, né? E depois ele começa a olhar para frente novamente. Então pode ser sim um dia, principalmente quarta-feira ou até quarta-feira, que o passado ainda se faz muito presente para que a gente possa olhar para ele, ressignificá-lo e criar um novo futuro. Porque se a gente fica retroalimentando o passado no nosso presente, isso vai ser o nosso futuro. É uma profecia autorrealizável, porque a gente não percebe, mas estamos criando o nosso futuro o tempo todo com aquilo que nós estamos vibrando, alimentando e focando nesse momento. Então, se você para 2 minutos para analisar o que você está pensando, sentindo, vibrando, você já vai ter uma noção do futuro que você vai viver. Porque a não ser que aconteça algo muito externo, muito fora, e claro, as coisas podem mudar até lá, mas o que eu quero dizer é, se eu continuar exatamente assim como eu estou hoje, a vida que eu vou ter vai ser exatamente a que eu estou vivendo hoje, com poucas variações, mas principalmente o que não muda pode não ser a questão externa, né? Você pode mudar de lugar, você pode mudar de emprego, você pode mudar de relacionamentos, mas a maneira como você está se sentindo em relação a essas coisas vão ser a mesma. Só muda o ator, só muda o personagem, mas não muda o sentimento em si, porque a gente não mudou de fato. Então, na quarta, tem essa questão de Mercúrio, Vênus fazendo uma oposição com Netuno deixa a gente muito mais criando expectativas em relação às pessoas, esperando demais do outro, idealizando, e isso pode gerar em algum momento, agora ou mais para frente, em desilusões, porque a gente em algum momento se iludiu. Então, percebe se você não está idealizando demais, projetando demais nas pessoas, esperando demais do outro, porque a vida, ela é muito sobre a gente. Nós temos que vivê-la. Nós temos que fazer as nossas escolhas. O outro, ele vai transitar ali pontualmente. Ele vai trazer, sim, a visão dele, a expectativa dele, mas a questão é, eu aceito isso para mim ou não? Eu vivo a minha vida nos meus termos e eu banco isso, ou eu fico esperando que esse outro faça por mim, decida por mim, me aprove pelo que eu fiz, né? Seja lá se era o que ele queria ou não. Então tem muitos jogos assim de projeções nas nossas relações
que a gente precisa ter muita clareza, cada vez mais clareza, e precisa dar uma ajustada para que a vida ela possa fazer sentido, antes de tudo, para nós, para quem está vivendo aquela vida. Tá bom? Então esse aspecto ele traz um pouco dessas percepções, dessas projeções e idealizações que a gente pode estar fazendo. Percebe e toma consciência disso se você quiser de fato mudar a sua vida. Quinta-feira, Vênus entra em Libra logo de manhã e faz esse aspecto com Plutão logo em seguida. Vai ser o dia menos movimentado da semana, né, nos aspectos menores da Lua. E essa entrada de Vênus em Libra, ela não é tão perceptível, não é uma coisa como a Lua que a gente sente rápido. Mas vai ser um período aí de uns 20, 30 dias em que a gente vai querer estar mais com as pessoas, em que a gente vai buscar parcerias ou está favorável para isso, e reforça o que eu já falei lá de buscar esse companheiro de mudança, né? Pode ser o parceiro de vida afetivo, mas pode ser qualquer pessoa que você sinta afinidade e confiança para fazer esse movimento com você. Claro, sem criar expectativas. Lembra que eu falei do outro aspecto também. E aqui, esse aspecto com Plutão, para fechar, né, essa semana movimentada para Vênus, fala que juntos vocês podem se transformar muito. Vocês podem mudar a vida de vocês, um mudando o outro, cada um mudando a si, claro, né, mas um ajudando o outro a mudar. E juntos se curando, tendo uma vida mais tranquila, consigo mesmo, tá? Às vezes a vida fora não muda de fato, apesar de ser a intenção, né? A gente buscar essas mudanças concretas, como eu já comentei no início. Mas esse aspecto, ele reforça que essa mudança será positiva. Inclusive, quando a gente mudar essas expectativas que também podem estar no meio aí, tá? Quando a gente for mais transparente em relação ao que a gente sente e que a gente não crie tantas projeções e expectativas, o resultado vai ser positivo, pode ter certeza. Sexta-feira, a Lua entra em Leão às 2 da tarde. A gente vai ter só aspectos menores da Lua, então é um dia que a gente percebe, inclusive, a mudança de energia. Quem é mais sensível e observa, percebe mais. Mas a gente vai ter amanhã de Lua em Câncer ainda, e depois à tarde, a Lua entrando em Leão, parece que a gente vai sentir mais animação, mais energia. Claro que dentro de uma Lua minguante, pode ser uma diferença pouca, mas é aquele gás que a gente precisa para terminar a semana bem. Até porque fim de semana vai chegando, né? Sexta-feira à tarde tem essa energia naturalmente de esperança, de que bom que é o fim de semana, vou poder aproveitar, vou poder fazer o que eu gosto. E essa lua reforça muito esse sentido. E pode deixar tudo mais colorido, sabe? Aquela sexta-feira, assim, à tarde, com um ânimo a mais, com uma vontade de fazer coisas por prazer ou para se divertir. E isso vai ser o lado bom disso, tá? Aí, sábado, a lua segue em Leão e só tem um aspecto no céu durante a madrugada. Então, pode ser um dia, sábado, né? Bem tranquilo. A gente não pode esquecer que essa lua em Leão ela está sendo regida por um sol em Virgem, dentro de uma fase minguante do ciclo, já às vésperas aí para essa lua nova na segunda, dia 2. Então é um fim de semana perfeito para organização, para limpeza, para planejamento, para a gente olhar assim para a nossa vida e pensar, tá, o que eu quero daqui para frente? O que eu preciso ajustar para até o final do ano eu conseguir realizar o que eu desejo ou mudar alguma questão na minha vida. Enfim, não é só um fim de semana de descanso e diversão, mas sim de muita reflexão e ajuste também, tá? Aí no domingo, para fechar,
A Lua, ela segue em Leão o dia todo, ela fica vazia de curso só às 9h20 da noite, então vai dar para aproveitar bem o dia. E a gente tem duas mudanças de planetas maiores aqui, planetas mais lentos, que a gente não vai sentir, tá? Mas eu só vou comentar mesmo, que é Urano ficando retrógrado e Plutão também retrógrado, voltando para Capricórnio. Aqui fala de processos mais a longo prazo, então tem tudo a ver com o que eu falei, porque Urano retrógrado pede para a gente rever esses processos de mudança que a gente quer fazer, ajustar coisas que a gente precisa para mudar de verdade a nossa vida. E Plutão em Capricórnio favorece um fechamento de um ciclo que começou lá em 2008, quando ele entrou em Capricórnio pela primeira vez, e essa vai ser a última vez que Plutão vai estar em Capricórnio pelos próximos, 100, 200 anos, porque quando ele voltar, né, de novo para Aquário, ele vai ficar por 20 anos, e para Capricórnio daí ele não volta mais. Então é como se fosse uma última chance ali de trabalhar questões que talvez começaram lá na pandemia, de rever apegos ou processos ou coisas ali que estão sendo construídos ou arrastados mesmo desde 2020, e a gente fazer essa amarração, né, de duas pontas, que é o hoje, com esses períodos 2008 e 2020, para a gente conseguir arrumar ali a nossa vela desse barco simbólico que a gente está caminhando e navegando pela vida, e fazer os ajustes para esse final de ano, né, essa reta final do ano, que são os próximos 3 meses. Então é isso que eu queria trazer. Eu espero de verdade ter contribuído com a semana, a jornada de vocês. Se você gostou, se eu falei qualquer coisa que tocou seu coração, não esquece de deixar para mim o seu like, o seu comentário, fazer parte dessa egrégora de caminhantes, se inscrevendo no meu canal ou também no podcast, se você está ouvindo pelo Spotify. E já entrando em setembro agora, eu queria reforçar um convite para quem quiser se inscrever na lista de interesse da Agenda Astrológica 2025, que na verdade vai se chamar Guia Astrológico. Então eu vou deixar o link para quem sentir de conhecer esse trabalho, que vai ser disponibilizado em outubro. Então, como falta um mês aí, né, eu vou deixar o convite para você receber em primeira mão a data, desconto para quem estiver na lista e outras coisas que eu consegui disponibilizar por lá, tá bom? Um beijo no coração, uma linda semana, e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!